Irmãos, todos nós temos dias que nós gostaríamos de mudar, de não ter acontecido aquele dia. Dia desanimador. Nós queremos mudar de emprego, queremos mudar algo em nossa vida, mudar coisas que acontecem. Eu acho que há momentos que todos nós ficamos desanimados com alguma coisa, com o que somos chamados a fazer. Graças a Deus eu amo o que eu faço, isso aqui não é uma reclamação. Eu acredito que em Atos 18 é exatamente isso que nós vemos, o apóstolo Paulo chegando em Corinto, numa época que ele estava desanimado, desencorajado. Paulo tinha estado em Atenas e agora foi para Corinto. Corinto ficava aproximadamente 2 dias de viagem por terra, e se fosse feita uma viagem por barco e as condições do vento fossem boas, em termos de 4 horas seria essa viagem de Atenas a Corinto. Corinto era uma cidade única, esplendorosa, portuária, cidade comercial, rica e muito secular. Por causa da sua localização, era um centro de atividades que ligava o leste e oeste. Corinto era uma cidade cosmopolita devido à indústria do transporte. Havia pessoas de todas as raças, todas as classes. Corinto também era conhecida por seu luxo, era uma cidade de grande afluência em virtude do comércio e também era conhecida por sua imoralidade selvagem e extravagante, uma cidade totalmente imoral. Acredito que quando Paulo chegou em Corinto, ele estava desanimado, desencorajado. Então nós estamos diante de um servo cansado. Tempos difíceis. Não há nada que nos diga especificamente que Paulo estava assim, que Paulo foi desencorajado, mas os sinais estão aí. Paulo esteve na prisão, ele foi apedrejado, ele foi desencorajado, mas deixado lá para fora para morrer, levado perante os juízes, enfrentou abusos de todos os tipos, ele apanhou. No versículo 11, Deus fala com Paulo, ele diz assim: não tenha medo, não pare de pregar, continue. Eu acho que essa ordem nos leva a demonstrar que Paulo estava cansado, com medo, desencorajado. Quais motivos nos levam a nos cansar, a ficar desencorajados? Frustração, por exemplo. No capítulo 17, quando ele esteve em Atenas, nós vemos que, após a pregação, alguns homens acreditaram, uma mulher e vários outros. É razoável concluir que Paulo foi desencorajado devido à fraca eficácia ali da sua pregação em Atenas. É lógico, ele sabia que não dependia dele, ele era um instrumento, mas a sua motivação é possível que tenha caído. É razoável concluir que ele foi desencorajado. Ele pregou, ensinou e não viu resultado, não viu mudança. Quando nós nos entregamos de coração para alguma coisa, que nós nos colocamos e não acontece do jeito que a gente quer, a gente fica desanimado, desencorajado. Se você está cheio de ideias e ninguém compartilha com você as ideias, você vai ficar desanimado, desencorajado. Se você aguarda um grande evento para acontecer, e aí o evento não acontece do jeito que você gostaria, você vai ficar o quê? Desencorajado. Quando nós estamos encorajados, o que acontece? Nós temos a tendência de tirar falsas conclusões. Nós tiramos conclusões equivocadas. Acreditamos que fracassamos. Puxa, eu fracassei nesse projeto. Achamos que somos o quê? Obviamente, a pessoa errada para estar naquele lugar. Perguntamos, o que há de errado conosco? O que há de errado comigo? Ficamos confusos, derrotados. Pessoas desencorajadas, elas são drenadas de energia da sua vida. Mas ela tem o quê? Ela tem uma conclusão falsa, é uma tendência. Outra coisa que a gente observa, solidão pessoal. Paulo esteve sozinho em Atenas. Timóteo e Silas tinham ficado em Filipos. Eles estavam lá terminando o trabalho. Desânimo misturado com solidão. Pode ser o que? Uma combinação ruim e letal. Esse é o tipo de coisa que às vezes leva à depressão, talvez até um suicídio.
Quando você está sozinho, você tende a perder o quê? A perspectiva. Os problemas se tornam o quê? Maiores do que eles realmente são. É possível que Paulo também estivesse passando por dificuldades financeiras. Da onde a gente conclui isso? Quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9, ele diz assim: e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui peso para vocês e nunca serei. Mas olha que ele fala que é interessante, não tinha o suficiente para me sustentar. Talvez isso também tenha desencorajado um pouco Paulo. Quando Paulo entrou em Coríntio, ele encontrou emprego, ele foi trabalhar com Áquila e Priscila, foi morar com eles. Paulo nunca reclamou, mas sabemos que o estresse financeiro pode causar na nossa vida, na vida das nossas famílias. Nós sabemos disso. Rejeição. Nosso texto diz que Paulo passava, como sempre, em todas as cidades, todos os sábados nas sinagogas, ensinando, pregando a Cristo. E ele foi rejeitado mais uma vez nessa sinagoga com esse povo. Versículo 6 diz que as pessoas na sinagoga se opunham a eles e blasfemavam. Mais uma vez, Paulo foi rejeitado pelo seu próprio povo. Rejeição, irmãos, causa dor, sofrimento. Se você juntar todas essas coisas que eu acabei de falar, nós vamos compreender o desânimo do apóstolo Paulo. Será que Paulo estava começando a questionar: será que eu devo sair do ministério? Há muitos pastores, há muitos trabalhadores cristãos que são como Paulo, eles enfrentam críticas constantes, principalmente daqueles que eles servem. Eles possuem pouco, mas as pessoas acham que eles possuem muito. Acham difícil qualquer amigo verdadeiro, eles trabalham incansavelmente e parecem o que não estar chegando a lugar nenhum. Parece que está sempre patinando. Há muitos pastores e há muitos trabalhadores cristãos que têm esse sentimento. Não é só no ministério que as pessoas se sintam assim. Talvez você está tentando conduzir seus negócios com honestidade, integridade, mas sabe quem consegue os contratos? É o outro. É outra pessoa. Talvez você esteja trabalhando duro, fazendo as coisas que ninguém faz, mas você nunca é promovido. Talvez você esteja desanimado porque está sozinho. Talvez você esteja desanimado por não poder fazer as coisas que os outros fazem. Talvez você pergunte para Deus: por que Deus não me abençoa? Se for assim, se você entende, se você está se sentindo, você entende como o apóstolo Paulo estava se sentindo nesse momento. Então nós estamos diante de um servo cansado, mas também nós estamos diante de um Deus fiel. Em resposta ao desânimo do apóstolo Paulo, Deus fornece o quê? Fontes de encorajamento para o apóstolo. A primeira delas é a comunhão com outros irmãos. Deus não só traz Silas e Timóteo da Macedônia, de Filipos, para Corinto, como também lhe dá o quê? Grandes novos amigos, Áquila e Priscila, que devido a um edito promulgado por Cláudio César, o imperador de Roma naquela época, ele expulsou os judeus por volta do ano 52 depois de Cristo. Tornaram-se queridos amigos, colegas de trabalho. Paulo morou junto com eles. Quando Paulo sentiu que não podia mais carregar o fardo sozinho, o que Deus fez? Deus forneceu amigos para ajudá-lo. Nós não podemos subestimar a força que vem de uma boa amizade. Não podemos subestimar. Essa é a primeira fonte de encorajamento. A segunda são bênçãos especiais. Quando Silas e Timóteo chegaram a Filipe, junto com ele, veio aqui uma generosa oferta da igreja. Esse presente levantou parte do fardo que estava nos ombros do apóstolo Paulo. E a oferta possibilitou que Paulo se dedicasse exclusivamente na pregação da mensagem do Evangelho. E ele se dedicou exclusivamente a isso, e ao ensino, sem ter que se preocupar com outro trabalho, com como Deus supriria as suas necessidades. A terceira fonte de encorajamento que nós temos aqui está nos versículos 4 e 8. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como o grego.
Aí, lá no versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O ministério do apóstolo Paulo começou a dar frutos em Corinto. Começou a trazer alegria para o coração do apóstolo. O chefe da sinagoga veio a ter fé em Cristo. Não há nada que anime um pregador, um pastor, ver os resultados da sua pregação, ver a mudança que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas. Isso é encorajador e animador, ver os resultados positivos do trabalho. E a quarta fonte de encorajamento é a comunhão com o próprio Deus. Deus também falou com o apóstolo Paulo através de um sonho, versículos 9 e 10. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Não tenha medo ou não temas. A gente conhece isso, né? Josué 1:9. Não temas, né? Agora, é uma das ordens mais comuns na Bíblia. Aparece 79 vezes. Mas seja sincero, irmãos. Quando você está com aquele problemaço, aí chega alguém e fala assim para você: não se preocupe, não se preocupe, não tenha medo. Sabe o que parece? Parece que as palavras são o quê? Vazias. As palavras são vazias. A gente tem a sensação que aquela pessoa que está falando isso para nós, ela não entende o sofrimento que nós estamos passando. Mas é diferente quando Deus diz essas palavras para nós. Ele está dizendo: não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. Quando Ele diz não tenha medo, Ele está dizendo que vai nos proteger. Continue pregando, não fique calado, fale. Deus diz para Paulo não desistir. Eu acho interessante que, mesmo que o apóstolo Paulo estivesse desencorajado, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer com fidelidade. Ele continuou a razoar na sinagoga. Ele era obediente mesmo quando seu coração estava totalmente fora do trabalho. Paulo permaneceu fiel mesmo quando ele sentiu vontade de sair fora. Se há um pregador na história do mundo que não precisaria ser instruído dessa maneira por Deus, era o apóstolo Paulo. Ninguém nos parece mais destemido, mais fiel, proclamando o evangelho com coragem, falando da verdade de Cristo, do que o apóstolo Paulo. Mas ele era o quê? Ele era um ser humano que sofre, um ser humano pecador como nós. Eu estou com você, ninguém vai te machucar. São ótimas palavras, podemos enfrentar qualquer coisa quando Deus está do nosso lado. Deus nem sempre vai dizer que ninguém nos fará mal, e às vezes vão fazer mal, sim, vão nos atingir. No entanto, no final das contas, ninguém pode o quê? Nos prejudicar, ninguém pode o quê? Nos separar do seu amor. Eles podem até matar o nosso corpo, mas não pode tirar a nossa vida, pois estamos o quê? Escondidos em Cristo. Deus está usando cada situação da nossa vida para o seu propósito. Talvez Deus tinha muito povo, ele diz, né? Eu tenho muito povo ainda nessa cidade. E Paulo ficou mais 1 ano e meio ali. Talvez essas pessoas fossem pessoas que já criam e estivessem se referindo àqueles que talvez viriam a ter fé através do ministério do apóstolo Paulo. De qualquer forma, Corinto era diferente de Atenas. Corinto não era Atenas. E Deus tinha muito o que fazer através do ministério do apóstolo Paulo. Esse ministério ia dar muitos frutos. O evangelho se tornaria o quê? Realidade, mesmo numa cidade moralmente falida. Por quê? Porque não depende de nós. É o Espírito Santo que realiza a obra, que transforma os corações, que muda a sua vida, que faz com que o maior dos pecadores venha a ser alguém regenerado em Cristo. Levaram Paulo mais uma vez ao tribunal. E Galho não quis julgar o caso e os expulsou do tribunal. E deu a Paulo um salvo-conduto, né, por ser romano. Interessante que
que Galho havia sido nomeado procônsul recentemente, provavelmente em conjunto com o imperador Cláudio. E Sêneca, o escritor que nós conhecemos, irmão de Galho, foi um dos escritores mais famosos do mundo romano. Sêneca era famoso como um moralista, um sábio em seus dias. Sêneca dedicou 2 dos seus livros ao seu irmão Galho. Mais de uma década depois, Nero executou Sêneca e Galho. Portanto, o homem que interveio em Corinto para salvar a vida de Paulo, preservar a legitimidade do seu ministério nas províncias romanas, foi posteriormente martirizado por Nero. E este mesmo veio também a matar o apóstolo Paulo. Queridos, esse texto aqui fala de um servo que está desanimado, mas que diante do seu desânimo Deus providencia fontes de encorajamento. Temos algumas lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas é que nós não devemos nos surpreender quando ficamos desanimados. Ao longo da Bíblia você verá que muitos homens de Deus ficaram desanimados. Davi, Elias, Paulo. Pense sobre isso. Não acha que houve dias que Noé desejou parar de construir a arca? Certamente havia dias no deserto que Moisés e Arão devem ter dito: nós desistimos, vamos embora. Vamos abandonar esse povo aqui. Você realmente acha que Ezequiel e Jeremias sempre foram entusiasmados com seus trabalhos? Não, não. É desencorajador quando as pessoas se concentram nos problemas em vez dos benefícios. Quando as pessoas insistem em manter o seu cristianismo à distância. Quando fazem o melhor de si e não são reconhecidos. Quando para cada comentário positivo vem 3 negativos. A vida tem momentos desanimadores. Não é pecado desanimar, não é pecado ficar triste, faz parte da vida. Segundo, devemos lembrar que o Senhor fornece o que é ao seu povo o necessário. Deus nunca perdeu Paulo de vista e Deus também não te perdeu de vista. Em algumas tribos indígenas, na fase de transição das crianças para os homens, eles são passados por testes, submetidos a um teste. E um desses testes consiste em levar aquele adolescente para o meio de uma mata fechada, totalmente sem luz durante a noite, e ele tem que passar toda a noite sozinho naquele local, no escuro. Agora imagine um adolescente numa fase de transição para se tornar um homem, um guerreiro, isolado, no meio de um breu danado, sem luz nenhuma. Aí um galho se movimenta. Ele já deve imaginar, uma fera deve estar pronta para me atacar. O vento soprando, um animal uivando. O medo que essa criança, esse jovem, deve ter passado. E passam ainda, porque as tribos continuam fazendo isso. E depois de passar aquela longa e terrível noite, para muitos deles, começam a aparecer os primeiros raios de sol. E aí aquele jovem começa a avistar algumas flores, algumas árvores, e de repente ele vê o quê? Uma figura de um homem segurando um arco e uma flecha. E quando ele olha, é o pai dele que está ali. O pai dele esteve lá o tempo todo para protegê-lo, para que nenhum animal chegasse perto dele. É possível que você esteja desanimado hoje, desencorajado, esteja querendo desistir. É possível que você esteja nesse momento da sua vida, porque você está no escuro. Talvez você esteja sozinho. Tudo parece que acontece, desanima você. Meus irmãos, aquele que te guarda não cochila nem dorme. Ele é o nosso Pai, Ele fica de guarda sobre a nossa vida. Ele não te abandonou. Ele continua contigo. Levanta. Levanta. Encontre-se com o Pai. Terceira lição que podemos tirar. Somos lembrados que a nossa
maior necessidade nos tempos de desânimo é o quê? Uma nova perspectiva. Precisamos o que? Lembrar que é verdade. Nós não somos um fracasso porque algo não vai bem. Não somos inúteis porque simplesmente os outros não enxergam as nossas qualidades. Deus não parou de trabalhar em nós só porque nós não sabemos o que Ele está fazendo na nossa vida. A rejeição nem sempre significa o quê? Que você fez algo de errado. Não. Tá? Pode significar que você está fazendo o que é certo, e pode significar também o que as pessoas estão rejeitando, não é você, mas estão rejeitando o Senhor que você serve. A rejeição pode ser por isso. E em quarto lugar, essa passagem nos lembra com coragem dos outros, do próximo. Paulo sabia em seu coração que o Senhor estava com ele, mas também precisava de ajuda dos irmãos. Precisamos nos ajudar, irmãos. Precisamos. Quando você vê que alguém está fazendo um bom trabalho, afirme a ele, apoie ele. Quando você vê, procure formas de expressar aqueles que servem fielmente a Deus, aquele que exerce um trabalho com dedicação. Seja atencioso para com seu amigo. Tenha cuidado com as suas críticas. Se elas não forem edificar, não puder ajudar aquela pessoa, não fale. Se ela não for construtiva. Precisamos, meus irmãos, finalmente concentrar o que? Nas bênçãos que Deus nos deu. A melhor maneira de adiar o desânimo é lembrar de tantas bênçãos que Deus já nos deu. Talvez você fale assim, mas eu não tenho muitas bênçãos materiais. Talvez o mundo não pense em você como uma pessoa de sucesso. Talvez você trabalhe duro e ninguém te nota. É fácil de desanimar quando as coisas estão assim. Mas pense nas bênçãos que você tem. Você tem uma cama para dormir. Você tem comida para comer. Você tem uma família. Você pode ouvir. Você pode saborear. Você pode tocar. Você pode ver. Vamos melhorar as perguntas. Você é filho do rei? Há uma mansão sendo preparada para você? Seu pecado já foi perdoado? Existe um Salvador que te ama tanto, que morreu no teu lugar? O Espírito de Deus vive em você e enche a tua vida? Se a sua resposta for sim, graças a Deus. Se você não tem certeza a respeito dessas respostas, é possível que a verdadeira fonte do seu problema seja o seu afastamento do Senhor, o afastamento de Deus. A Bíblia nos diz que não podemos estar certos com Deus até reconhecermos a nossa rebelião para com Ele, para com Deus. E receber o perdão que vem através de Cristo Jesus. Não podemos e não seremos capazes de ganhar a vida eterna sem confessar os nossos pecados, ajustar as nossas contas com Deus, pedir perdão, arrepender-se dos nossos pecados. Ele é a única esperança. Talvez você está fugindo dele, está postergando, está adiando. Talvez você esteja na hora de parar, de fugir e voltar para casa. Voltar a ter um encontro com Cristo, voltar e ser recebidos pelo Pai de braços abertos. Receba o dom gratuito de Cristo para o perdão de seus pecados, para a nova vida. Ore a Deus. O que é orar a Deus? Converse com Deus. Peça a Ele que te perdoe, que te dê nova vida, que mude aquilo que está errado na sua vida. Isso não significa que você não ficará mais desanimado. O apóstolo Paulo, servindo a Deus fielmente, desencorajado. Nós vamos ter, como eu disse, tristeza, desânimo, são coisas que fazem parte da vida. Nós só teremos a alegria plena no céu, quando nós sairmos desse plano terreno e nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos o que aconteceu com o apóstolo Paulo,
Nós devemos o quê? Nos sentir encorajados. Encorajados porque significa que não estamos sozinhos quando somos o quê? Sobrecarregados de um monte de coisa. Nós não estamos sozinhos quando queremos o quê? Abandonar, jogar a toalha, desistir, parar. Não sou diferente quando gostaria de ter recursos para fazer o que os outros fazem. Você não é o único. O desânimo faz parte da vida. O caminho para vencer o desânimo é aproximar-se do Senhor. Habitar em questões lá do alto. Questões finais, celestiais. E além de tudo, quando você tiver essa perspectiva, você procurar amigos que estão caminhando junto para o céu com você e andar com esses amigos. Que Deus nos abençoe e glória seja dada somente a Deus.